Fala, meu povo e minha pova, tudo bom com vocês? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Nicolas Salles, eu sou advogado, sou especialista em direito do trabalho, sócio administrador da Nicolas Salles Advocacia. E hoje nós teremos uma palestra online aqui comigo, que falaremos sobre redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho. Vamos lá, gente. Vamos hoje mais uma vez para quem está entrando. Vamos lá, meu nome é Nicolas Salles, sou advogado, especialista em direito do trabalho. E o nosso tema da palestra de hoje é redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho. Antes de tudo, siga a gente nas nossas redes sociais, @NicolasSalesADV, e também se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? E curta lá os nossos vídeos. Vamos lá. A Lei 14.020 de 2020, que foi sancionada na semana passada, tá? Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública. Essa lei nada mais é do que a MP 936, que foi lançado bem no início da pandemia, só que agora ela foi revisada pelo Congresso Nacional e foi novamente aprovada pela Presidência da República, tá? O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação durante o estado de calamidade, tem os objetivos de preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública. Tá? São medidas previstas no programa: o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Tá? Essa medida provisória não se aplica a instituições públicas e servidores públicos, ou seja, somente as pessoas que têm cargo CLT, ou seja, que tem carteira assinada por empresa privada, que pode ser subsidiado e pode ser mantido através da Lei 14.020. Tá? O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será pago nas hipóteses de redução proporcional de trabalho e de salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. Esse benefício ele será custeado pela União. O que é a União? Para quem não sabe, nós somos divididos legalmente falando, entre União, Estados e o Distrito Federal, nessas três possibilidades, e também os municípios, tá? Ou seja, temos essas quatro possibilidades: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Neste caso, quem vai pagar é a União, é o Brasil, é a Presidência da República que ficará responsável por este pagamento. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será de prestação mensal, tá? Muitos já estão recebendo este benefício, e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e do salário, ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, observadas as seguintes disposições. A empresa informará ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho no prazo de 10 dias, contado da data da celebração do acordo, e a primeira parcela será paga no prazo de 30 dias, contado da mesma celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo de 10 dias, sendo pago enquanto durar a redução ou suspensão do contrato. A gente precisa salientar também que essa palavra acordo é pro forma, ou seja, o que isso quer dizer? Tá? É somente uma forma legal do governo justificar a imposição da empresa em obrigar o funcionário a ter o contrato suspenso ou obrigar o funcionário a ter uma redução de jornada de trabalho. Caso a informação da redução ou suspensão não seja prestada no prazo de 10 dias, a empresa ficará responsável pelo pagamento integral do salário até que a informação seja prestada, tá bom?
O recebimento do benefício emergencial não impedirá a concessão e não alterará o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos previstos em lei no momento da eventual dispensa. Serão inscritos na dívida ativa da União os créditos recebidos indevidamente ou além do devido, hipótese em que se aplicará a execução judicial. Galera, muita gente, tanto na questão do auxílio emergencial quanto na questão do benefício emergencial, está recebendo indevidamente os valores, tá? Tome muito cuidado no caso específico do benefício emergencial, que é a redução ou suspensão do contrato de trabalho, que você pode responder por um crime que nem você está cometendo. Que a empresa, por exemplo, assinou um contrato fake, vamos dizer assim, um acordo mentiroso, né, e reduziu ou suspendeu o seu contrato de trabalho, e você mesmo assim continua trabalhando normalmente. É interessante que você faça a denúncia para que você não seja imputado, para que você não sofra nenhum tipo de sanção governamental, já que a empresa está te obrigando a descumprir a lei de certa forma. E obrigando entre aspas, viu, também, porque você pode recusar também essa redução falsa, né? Mas se a empresa está te obrigou a assinar o termo e não está cumprindo com a lei, você pode denunciar para que você não responda por nenhum tipo de crime. O valor do benefício emergencial tem como base de cálculo o seguro-desemprego. Aqui o empregado teria direito a observar as seguintes disposições. Na hipótese de redução de jornada de trabalho, será calculado com base no cálculo o percentual da redução. E na hipótese da suspensão temporária do contrato de trabalho, terá o valor mensal equivalente a 100% do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, ou equivalente a 70% do seguro-desemprego a que o empregado teria direito na hipótese da empresa ter um faturamento de 4,8 milhões no ano de 2019. Como é que é possível saber isso? Bom, a empresa tem que enviar todos os seus recebimentos para a Receita Federal. E a Receita Federal é que vai determinar se a empresa tem o direito de redução, de aplicar o valor de 100% ou de 70% sobre a redução da carga horária, tá bom? O benefício emergencial será pago ao empregado independente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, tempo de vínculo empregatício e número de salários recebidos. Ou seja, se você entrou em um dia, um dia antes da aprovação da MP 936, no dia seguinte você já vai poder fazer parte do grupo de pessoas que tem direito ao benefício emergencial. Diferentemente do seguro-desemprego. De seguro-desemprego a gente sabe que, dependendo das vezes que você solicitou o seguro, tem-se o prazo no mínimo de 6 ou até 18 meses para que você receba o seguro-desemprego. O benefício emergencial não será devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público em gozo de benefício de prestação continuada, exceto pensão por morte ou auxílio acidente. Ou seja, se você estiver recebendo, por exemplo, auxílio doença, você não vai ter direito ao benefício emergencial. E como também a MP e essa lei não se aplica a servidores públicos, consequentemente, se você tiver um cargo público, você não vai ter direito ao benefício emergencial, ainda que você trabalhe simultaneamente numa empresa privada e no cargo público, tá bom? O empregado com mais de um vínculo empregatício poderá receber cumulativamente um benefício emergencial para cada vínculo com redução de jornada ou suspensão temporária do contrato de trabalho. Diferentemente, se você trabalhar no emprego público e na empresa privada, você não vai ter direito ao benefício. Mas se você trabalhar em duas empresas privadas distintas, acontece muito isso, inclusive com o pessoal que trabalha na saúde. Por exemplo, os enfermeiros têm uma jornada geralmente de 12 por 36, e por isso eles conseguem trabalhar um dia em um hospital, outro dia no outro hospital. Se eles tiverem a redução de jornada, o que não vai ser o caso provavelmente nessa situação de pandemia, mas se eles tiverem essa redução da jornada, eles terão direito a 2 benefícios, não somente um, tá bom? Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e salário dos seus empregados por até 120 dias
ainda que em períodos sucessivos e intercalados, exclusivamente nos seguintes percentuais: 25%, 50% e 70%. Bom, esse prazo de 120 dias já está atualizado pelo decreto número 10422 de 2020, tá bom, pessoal? 10420, perdão, de 2020. E por esse motivo, as pessoas já podem ter direito à suspensão, ou já podem ter suspenso seu contrato, ou reduzido a sua jornada por até 120 dias. A MP 936 permitia 60 dias para suspensão do contrato de trabalho e 90 dias para redução de jornada de trabalho, tá bom? Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho pelo prazo máximo também de 120 dias, como acabei de falar, podendo ser efetuada de forma fracionada, tá? Em períodos sucessivos ou intercalados, desde que esses períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias e que não seja excedido o prazo de 120 dias. Bom, anteriormente os prazos teriam que ser sucessivos. Na MP 936 foi estabelecido que um prazo de suspensão teria que ser de até 30 dias e um segundo prazo também de até 30 dias. Agora nós temos uma maior flexibilidade, tá bom? Você pode ter, por exemplo, 20 dias de suspensão, depois ter 10 dias de trabalho e depois mais 30 dias de suspensão, por exemplo. Isso pode ocorrer contanto que o total do seu contrato de trabalho não ultrapasse os 120 dias de suspensão ou redução da carga horária. Se durante o período da suspensão temporária de trabalho o empregado mantiver atividades em teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e o empregador está sujeito ao pagamento imediato da remuneração dos encargos sociais e trabalhistas referente a todo o período, as penalidades previstas na legislação em vigor e as sanções previstas em convenção coletiva ou acordo coletivo. Conforme a gente acabou de citar também já para vocês, vocês teriam que fazer a denúncia para não ser responsabilizados por um valor que vocês receberam indevidamente, tá? Então façam a denúncia e a empresa, se ela estiver agindo de má fé, ela poderá ter penalidades. Se ela tiver, por exemplo, suspendido o seu contrato, você continua trabalhando, a empresa pode sim sofrer sanções. A empresa que tiver oferido no ano de 2019 receita bruta superior a 4,8 milhões, somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% do valor do salário do empregado, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuado, observado o disposto nesta lei. Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública, no que se refere ao artigo 1º, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de suspensão temporária do contrato de trabalho previsto no caput deste artigo na forma do regulamento. Vamos lá. É interessante a gente já pegar esse ponto aqui, que o governo estabeleceu uma ajuda compensatória, tá bom? Isso implica dizer que não é salário. Tá? Não é salário. Ou seja, esta ajuda compensatória a ser recebida, a empresa não tem que arcar, por exemplo, com seu FGTS, com seu INSS, enfim, com outras contribuições previdenciárias na qual você teria direito se trabalhasse, tá? Com a carteira assinada. Se eu estivesse trabalhando um contrato de trabalho normal, com a carteira assinada normalmente, tá bom? São requisitos indispensáveis para a redução da jornada de trabalho e da suspensão do contrato. Preservação do valor do salário hora do contrato de trabalho, pactuação por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, o acordo individual escrito entre empregador e empregado, tá? O que isso quer dizer? Caso haja, por exemplo, uma redução de jornada de trabalho, a empresa não pode simplesmente determinar o valor que você recebia, por exemplo. Se está se baseando no salário mínimo, você recebia R$ 1.045, que é o salário mínimo atual.
Caso haja redução de 30%, uma redução, o valor percentual, por exemplo, de 30%, tem que ser respeitado o valor do salário mínimo. Não pode ser alterado, tá bom? Não pode, por exemplo, a empresa inventar os 30%, que na verdade acaba muitas vezes sendo um valor, uma margem superior. Bom, na hipótese da pactuação por acordo individual escrito, encaminhamento da proposta de acordo ao empregado com antecedência mínima de 2 dias. Ou seja, você assinou hoje, né, somente daqui 2 dias que efetivamente o seu contrato poderá ser suspenso ou reduzido. A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos também no prazo de 2 dias, contado da cessação do estado de calamidade pública, do termo de encerramento do período de redução pactuado, ou data de comunicação do empregador que informe o empregado da sua decisão de antecipar o fim da redução, ou o fim da suspensão do contrato de trabalho. Durante a pandemia, o período de redução proporcional de jornada de trabalho e salário, a contribuição do INSS poderá ser complementada. O que isso quer dizer? Vamos supor que você teve o contrato suspenso. A empresa ela não será obrigada a pagar o INSS. Mas você, de próprio desejo, se quiser contar esse período da suspensão do contrato de trabalho para fins de aposentadoria, você deverá ter que contribuir com o valor respectivo ao INSS que você já pagava anteriormente para continuar tendo os benefícios, por exemplo, de aposentadoria nesse período que você teve o seu contrato suspenso. O benefício emergencial poderá ser acumulado com pagamento de ajuda compensatória mensal em decorrência da redução da jornada de trabalho e salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho que trata dessa lei. A ajuda compensatória mensal, paga a partir do mês de abril de 2020, deverá ter o valor definido em negociação coletiva ou no acordo individual escrito pactuado, terá natureza indenizatória, não integrará a base de cálculo de tributos, não integrará salário e, principalmente, poderá ser considerada despesa operacional dedutível na determinação no lucro real e da base de cálculo do CSLL, das empresas tributadas pelo lucro real. Ou seja, se a sua empresa que você trabalha ela tem um sistema de tributação que é do lucro real, existem 2 tipos, já para ficar mais claro ainda para vocês. Existe o lucro real e o lucro presumido. O lucro real, que é o que importa neste momento, caso a empresa opte por esse tipo de tributação, ela poderá deduzir todo o valor pago de ajuda de custo para vocês. Isso é importante também para as empresas, que ao invés delas pagarem para o governo um imposto que elas já teriam que pagar, tá? Ela pode pagar para o funcionário, impulsionar, por exemplo, que o seu funcionário faça um curso, né? Tenha algum tipo de valor mensal a mais a ser recebido neste período que compense as perdas, né, de salário que teve em razão do próprio benefício da própria pandemia, tá bom? Fica reconhecida a garantia provisória de emprego ao empregado que receber o benefício emergencial em decorrência da redução da jornada de trabalho ou da suspensão temporária do contrato de trabalho que trata nesta lei, por período equivalente ao acordado para redução ou suspensão após o estabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou encerramento da suspensão do contrato. Ou seja, após o fim da suspensão de contrato, tá bom? Vamos supor que você teve o seu contrato suspenso por 120 dias, que hoje é o limite permitido. Teve um contrato suspenso por 120 dias, você terá, após o final da suspensão, mais 120 dias de garantia provisória de emprego. Ou seja, você não pode ser demitido sem justa causa, podendo, claro, ser demitido por justa causa ou ser demitido ou pedir demissão, tá? Aí você não vai ter direito à garantia provisória de emprego, mas demitido sem justa causa você não pode. Mais uma vez, pode ser demitido por justa causa ou então você pode pedir demissão, tá? Bom, um caso muito interessante que não estava na MP 936 e agora está nessa nova legislação
Que no caso da empregada gestante, o início da garantia provisória estabelecida nessa lei se inicia após o final da estabilidade prevista constitucionalmente. O que isso quer dizer? Bom, para quem não sabe ainda, nós temos até um vídeo no YouTube, no nosso canal, se vocês quiserem já acessar, que fala um pouquinho da estabilidade da gestante, tá bom? A estabilidade da gestante prevista no artigo 10 da ADCT, ela estabelece que a gestante tem direito até 5 meses, tem direito à estabilidade até 5 meses após o parto, ou após o nascimento do bebê. Ou seja, nos 5 meses após o nascimento do bebê, ela não pode ser demitida, com exceção, claro, de justa causa, ou então ela pode pedir demissão. Nesse caso específico da gestante, a garantia provisória estabelecida após a suspensão ou redução da carga horária de trabalho, ela só inicia após o fim da estabilidade gestante. Assim, claro, a gestante não perderá os seus direitos e terá todas as garantias estabelecidas. Esse era um ponto de muita controvérsia na nossa advocacia e nos nossos juizados, tá bom? A dispensa sem justa causa pode ocorrer durante o período da pandemia provisória, que ocorrer durante o período de garantia provisória de emprego, sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias, a indenção no valor de 50% do salário, que o empregado teria direito no período de garantia provisória de emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória de emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%, ou 100% do salário a que o empregado teria direito no período da garantia provisória de emprego, nas hipóteses que houver redução da jornada de trabalho e de salário em percentual igual ou superior a 70%, ou de suspensão do contrato. Isso foi algo muito interessante também, que foi incluído através da lei. Antigamente, na MP 936, estabelecia 50% para qualquer ocasião, ou seja, se você, independente da redução ou da suspensão do contrato de trabalho, se você fosse dispensado, você teria direito a 50% do valor do seu salário. Agora não, dependendo do percentual de redução da carga horária, você terá um benefício diferenciado de estabilidade ou garantia provisória de emprego. Então, em caso de negociação coletiva, o benefício emergencial seria devido nos seguintes termos: sem a percepção do benefício emergencial para redução de jornada de salário inferior a 25%, no valor de 25% para redução de jornada e salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%, no valor de 50% para redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%, e no valor de 70% para redução de jornada e de salário igual ou superior a 70%. É muitos por cento, tá? É muitos por cento, é até difícil entender, mas depois vocês podem revisar essa palestra que a gente está fazendo, que provavelmente estará no YouTube. Bom, basicamente o sindicato, caso haja negociação coletiva, pode alterar o percentual da jornada, mas não o valor do benefício, tá bom? Ou seja, pode, mais uma vez, alterar o percentual da jornada, mas não pode alterar o valor do benefício. As convenções coletivas ou acordos coletivos celebrados anteriormente poderão ser negociados para adequação dos seus termos no prazo de 10 dias contados a partir da publicação desta lei. Tá? Se houve alguma negociação coletiva anterior à promulgação dessa lei que diverge com os termos desta própria lei, tá? Ela tem que ser readequada, senão ela vai perder a validade. Bom, o benefício emergencial será implementado aos empregados com salário igual ou superior igual ou inferior a R$ 2.090, na hipótese do empregado ter oferido no ano de 2019. Do empregador terá oferido no ano de 2019 receita superior a 4,8 milhões, ou com salário igual ou inferior a R$ 3.135, na hipótese do empregador terá oferido no ano de 2019 receita bruta igual ou inferior a 4,8 milhões de reais, ou portadores de diploma de nível superior que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo de regime de previdência social. É muito interessante também esse artigo, porque nós vamos tratar do contrato do autônomo. Tá? A reforma trabalhista ela estabeleceu que
é possível um contrato de trabalho do autônomo, onde a pessoa com nível superior e que receba um salário igual ou superior, hoje é mais ou menos igual superior a R$ 12.000, ela também hoje vai ter direito a esse benefício emergencial, por mais que tenha esse contrato de trabalho do autônomo. É muito interessante, ou seja, não vai precisar receber os R$ 600, mas terá o direito a um valor um pouco melhor. Para os empregados não enquadrados, as medidas poderão ser estabelecidas por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, salvo as seguintes hipóteses: redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de 25%, redução proporcional da jornada de trabalho e salário ou suspensão do contrato, quando o acordo não resultar na diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos o benefício emergencial, a ajuda compensatória mensal e, em caso da jornada de trabalho, em caso de redução de jornada, o salário pago pelo empregador em razão das horas de trabalho. Bom, para os empregados que se encontram em gozo dos benefícios da aposentadoria, a implementação de medidas de redução proporcional de jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho por acordo individual escrito somente será admitida quando houver o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, observadas as seguintes condições. Tá? O valor da ajuda compensatória mensal que se refere ao parágrafo deveria estar no mínimo equivalente ao benefício do empregado receberia se não houvesse a vedação, e na hipótese da empresa ter renda superior a 4,8 milhões, o total pago a título de ajuda compensatória mensal deverá ser, no mínimo, igual à soma do valor de 30% do salário com o valor equivalente ao do benefício que o empregado receberia se não houvesse vedação. Vamos lá. Vamos supor que esses empregados, por exemplo, que recebem um valor acima de R$ 3.135 e trabalham em uma empresa que tenha uma renda superior a 4,8 milhões, a empresa poderá fazer essa ajuda compensatória mensal, como a gente já havia citado. Neste caso específico, qual é o cálculo que deve ser feito? O valor de 30% do salário, ou seja, pega o salário do funcionário, vamos supor que ele receba R$ 10.000. Ele terá direito a 30% do salário, ou seja, 3.000, acrescidos, tá, do benefício de seguro-desemprego que se adequasse à sua situação de trabalho neste momento. Ou seja, ele deve estar recebendo ali, se a empresa desejar fazer essa redução, o valor de mais ou menos R$ 5.000. O interessante, mais uma vez, é que esse valor vai entrar como ajuda compensatória mensal, ou seja, não terá incidência de tributos e a empresa poderá, mais uma vez, deduzir esses tributos da CSLL, tá bom? Ou melhor, deduzir esse valor pagos em tributos. Os atos necessários para a proteção dos acordos individuais escritos a ser realizados por qualquer meio físico ou eletrônico. Ou seja, simples envio da minuta ou um ok por WhatsApp, por exemplo, pode servir como documentação para a redução da jornada de trabalho ou suspensão do contrato. Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato da categoria profissional no prazo de até 10 dias, contado da data da sua celebração. Ou seja, agora, além de enviar para o Ministério da Economia, as empresas terão... Opa, tivemos uma pequena falha. Mais uma vez. Ou seja, além de enviar para o Ministério da Economia, a empresa também tem que enviar uma cópia desse acordo ao sindicato, não necessariamente para sua aprovação, tá bom? Mas apenas para título de informação do sindicato. Se após a pactuação do acordo individual houver celebração de acordo, celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho com cláusulas conflitantes com os do acordo individual, deverão ser observadas as seguintes regras: a aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período anterior ao da negociação coletiva, a partir da entrada em vigor da convenção coletiva do acordo coletivo de trabalho, a prevalência das condições estipuladas da negociação coletiva, naquilo que conflitarem com as condições estipuladas no acordo individual. Ou seja, quando
as condições de acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão sobre as na negociação coletiva. É o princípio que nós temos, tá? Na justiça do trabalho, onde sempre benefício ao trabalhador. Se tem dúvida entre convenção coletiva ou acordo individual, a que for mais benéfica ao trabalhador é que deverá ser utilizada. Bom, a redução proporcional de jornada de trabalho ou suspensão temporária do contrato de trabalho, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais, né? Infelizmente, eu acredito que esse artigo é o que mais esteja sendo desrespeitado atualmente, porque grande parte dos serviços públicos, ainda que essenciais, muitos estão fechados. Por exemplo, no nosso caso da advocacia, o fórum não abre desde março, né? Estamos já em julho e até o momento não houve tipo de abertura. De vez em quando, claro, nós estamos fazendo audiência online, mas no momento os fóruns, em regra geral, estão fechados, tá bom? As irregularidades constatadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho, quanto aos acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e suspensão de contrato de trabalho, sujeita aos infratores multa de R$ 425,64 a R$ 42.564. Ou seja, se chegar à fiscalização aí do Ministério do Trabalho e do Emprego na empresa que você trabalha ou na empresa que você possui, e for constatado que está sendo obrigado os funcionários a trabalharem, mesmo estando em suspensão do acordo de trabalho, suspensão do contrato de trabalho, além de pagar, né, todas as verbas trabalhistas a que o funcionário teria direito, pode ser que pague a multa de 400 até 42 mil reais, mais ou menos. Então, é uma multa bem pesada que não vale a pena as empresas arriscarem, tá bom? O processo de fiscalização, notificação, autuação e imposição de multas decorrentes desta lei não se aplicará ao critério da dupla visita. Ou seja, o Ministério Público do Trabalho, em regra geral, ele dá o benefício da dupla visita. Ou seja, ele vai uma vez até a empresa, constata as irregularidades e dá um prazo para que a empresa se regularize, né? Ou um prazo até para a empresa se defender. Geralmente um prazo para a empresa se regularizar, e aí a empresa se regulariza tudo direitinho, o Ministério Público do Trabalho volta depois desse prazo e faz uma nova fiscalização para saber se foram atendidos todos os requisitos impostos anteriormente. Se foi atendidos os requisitos, geralmente a multa é cancelada. Mas, neste caso específico, tá, não haverá o direito à dupla visita. Se for constatadas irregularidades no recebimento dos valores, automaticamente a empresa ela será multada, tá bom? Durante o estado de calamidade pública, que trata o artigo 1º dessa lei, o curso ou programa de qualificação profissional, de que trata o artigo 476A da CLT, aquele que ficou muito famoso, né, e foi muito problematizado nas notícias quando foi lançada a primeira proposta de redução de jornada de trabalho, poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade não presencial e terá duração não inferior a um mês e não superior a 3 meses. Poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento dos requisitos formais da convocação, deliberação, decisão e formalização, publicidade da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, e os prazos ficarão reduzidos pela metade. E que isso quer dizer? Tá? A ajuda compensatória, do que trata dessa lei, ela pode vir também no formato de curso, tá bom? E esse curso, obviamente, neste momento, teria que ser online. E aí o valor que ela gastar nesse curso, ela pode também deduzir de tributação. A dispensa sem justa causa do empregado pessoa com deficiência, neste momento, será vedada. Ou seja, é proibida a dispensa do trabalhador deficiente nesse período que nós estamos, tá bom? Ainda que esteja estabelecido futuras garantias provisórias de emprego. Simplesmente as empresas, neste momento, elas não podem demitir nenhum funcionário portador ou nenhuma pessoa com deficiência neste momento, tá bom? O empregado com contrato de trabalho intermitente, formalizado até a data da publicação da MP 936, fará jus ao benefício mensal no valor de R$ 600 pelo período de 4 meses, tá? Atualizado pelo decreto 420 de 2020. O que isso quer dizer? Tá bom?
atualmente, grande parte das pessoas que estão recebendo R$ 600 receberão hoje, provavelmente, 3 parcelas referente ao auxílio emergencial. Esse público específico do trabalho intermitente poderá receber 4 parcelas imediatamente. A tendência que a gente está vendo aí é que sejam prorrogadas essas parcelas do auxílio emergencial, mas ainda o governo não bateu o martelo, tá? Há notícias que já aprovou, já passou até mais 2 parcelas do auxílio emergencial, mas ainda nós não temos a confirmação administrativa, não temos nenhuma documentação que comprove que esse valor será estendido, suas parcelas serão estendidas, tá bom? A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente não gera direito à concessão de mais um benefício emergencial mensal. Diferentemente daquilo que há no benefício de suspensão ou redução da carga horária de trabalho, que pode haver recebimento de 2 benefícios simultaneamente, no caso do trabalhador intermitente não. Fica vedado, ele só vai poder receber um benefício no valor de R$ 600 mensais, né? Fica aí uma dúvida também. O trabalhador intermitente terá direito à estabilidade? Sim, viu, galera? A tendência é que os tribunais julguem que o trabalhador intermitente terá direito à garantia provisória de emprego, ainda que não recebam, não estejam enquadrados diretamente no benefício emergencial, né? Ou seja, eles estão recebendo auxílio emergencial, mas provavelmente terão garantidos no tribunal a garantia de estabilidade provisória de emprego, né? O benefício emergencial mensal do que trata esta lei não pode ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial, devendo ser garantido o direito ao melhor benefício. É o caso, por exemplo, você não pode receber o benefício emergencial e o auxílio emergencial. Você não pode receber os dois. Você vai poder receber só um. Claro que você deve optar pelo benefício emergencial. Por quê? Porque ele tem um valor um pouco melhor. Durante o período de recebimento do benefício emergencial, o empregado com contrato de trabalho intermitente fica autorizado também a contribuir ao INSS. Bom, as alíquotas de contribuição facultativas ao INSS serão é importante você prestar atenção nesse momento. Por quê? Porque se você quiser optar pelo pagamento da suspensão do INSS, pelo pagamento da contribuição, durante esse período você tem que contribuir nos percentuais corretos, tá bom? O percentual é de 7,5% para salários de até um salário mínimo, 9% para salários acima de um salário mínimo até R$ 2.089,60, 12% para salários de R$ 2.089,60 até R$ 3.134,40 e 14% para os salários de R$ 3.134,41 até o limite de R$ 6.101,06, tá bom? Então, o que é esse limite de R$ 6.101,06? É o teto do regime geral de previdência. Então, você tem que ver qual é a condição do seu salário e fazer a contribuição com base no valor do seu salário, sabendo esses percentuais, tá bom? As contribuições devem ser recolhidas por iniciativa do próprio segurado até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Ou seja, nós estamos no mês de julho. Para pagar as contribuições referentes ao mês de julho, você tem que pagar até o dia 15 de agosto. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, as alíquotas serão aplicadas de forma progressiva, sobre o valor declarado pelo segurado, observados os limites mínimo e máximo da Previdência Social, conforme a gente já falou. Na hipótese de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, as alíquotas previstas nos incisos de faixas superiores comprometidas nos respectivos limites, incidirem sobre o somatório da redução declarada e do valor declarado pelo segurado. Ou seja, o limite previsto no piso salarial e o teto de regime de previdência. É interessante ressaltar que, nesse caso, se você tiver uma redução do contrato de trabalho, o seu INSS vai continuar sendo descontado, provavelmente, sobre o valor superior, sobre o valor natural que você teria direito de salário, tá? Ou seja, você vai contribuir, por exemplo, esses 7.000% no caso do salário mínimo. Hoje você vai estar recebendo R$ 300 da empresa, o restante
vai estar recebendo do governo. Mas você vai contribuir, vai ser deduzido do seu contra-cheque, como se você estivesse recebendo o salário integral da empresa. Tá? A empregada gestante poderá participar do programa emergencial e, ocorrido o evento caracterizador do início do benefício salário maternidade, o empregador deverá efetuar imediata comunicação ao Ministério da Economia e a aplicação das medidas previstas nesta lei será interrompida e o salário maternidade será pago à empregada. Ou seja, vamos supor que neste momento tem uma gestante que ela está com o contrato de trabalho suspenso e está recebendo um benefício emergencial. Teve o parto, a partir desse momento ela deixa de receber o benefício emergencial e passará a receber o benefício de salário maternidade, habitualmente, que toda gestante recebe durante a licença maternidade. Tá bom, pessoal? Aplica-se ao disposto nesse artigo ao segurado da Previdência Social que também adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, devendo o salário maternidade ser pago diretamente à Previdência Social. Ou seja, aquilo que o STF, para quem acompanha nossas postagens, já deve ter visto, o STF aprovou que o adotante, né, que os pais que são adotivos, eles também têm direito à licença maternidade. Somente um dos dois, tá? No caso, inclusive, de homoafetivos, né, no caso, por exemplo, 2 homens que estejam adotando uma criança, um deles também terá direito ao salário maternidade. O empregador e empregado podem, em comum acordo, optar pelo cancelamento do aviso prévio em curso, tá bom? Ou seja, em caso de cancelamento do aviso prévio, as partes podem adotar as medidas do programa emergencial de manutenção de emprego e da renda. Se você, por acaso, for demitido e a empresa puder e você também quiser cancelar essa demissão, você pode ser cancelado o seu aviso prévio e você vai continuar trabalhando, teoricamente, entre aspas, na empresa, recebendo o benefício emergencial. Os acordos de redução da jornada de trabalho e de salário e de suspensão do contrato celebrados entre os empregadores e empregados em negociação coletiva ou individual com base na MP 936, regem-se pelas disposições da referida medida provisória. Ou seja, aqueles contratos que já foram feitos, né, aqueles acordos de redução ou de suspensão de carga horária, eles continuarão vigentes. Tá? No caso da renovação, é que eles passam a vigorar com essas novas medidas, conforme essa nova legislação. Durante a vigência do estado de calamidade pública, será garantida a opção pela repactuação das operações de empréstimos em consignação, contraídos no desconto em folha de pagamento ou na remuneração disponível aos seguintes mutuários: o empregado que sofrer redução da jornada de salário, o empregado que tiver suspensão do contrato, ou o empregado que, por meio de laudo médico acompanhado do exame de testagem, comprovar a contaminação pelo coronavírus. Ou seja, se você tiver reduzido o seu contrato de trabalho e se você tiver suspenso o seu contrato de trabalho e tiver algum empréstimo consignado, neste momento você pode repactuar ou até pedir para que se dê um stand-by, que se pare um pouquinho de ser cobrado esses valores de consignação e poderem ser prorrogados para o final do pagamento. Tá? Você, claro, vai continuar tendo a obrigação de pagar, mas neste momento poderá ser suspenso e as alíquotas, ou seja, os juros pagos neste momento, que deveriam ser pagos, deverão ser preservadas também. Será garantido o prazo de carência de 90 dias para o mutuário, conforme nós já falamos, tá bom? As condições financeiras de juros em cargos remuneratórios serão mantidos, né? E os empregados que forem dispensados até 31 de dezembro de 2020 e que tenham contratado operações de empréstimos consignados, terão direito à novação dessas operações para um contrato de empréstimo pessoal, com o mesmo saldo devedor anterior às mesmas condições da taxa de juros, em cargos remuneratórios e garantidas originalmente pactuadas acrescida de carência de 120 dias. Ou seja, você foi demitido e tem
descontado na sua folha, ou tinha descontado na sua folha, este empréstimo consignado, você terá o prazo de 120 dias de carência para pagamento das demais parcelas. Tá? Mais uma vez, terá que ser pago, mas você terá esse período de carência, e após este período de carência, que você vai contrair um empréstimo pessoal nas mesmas condições, nos mesmos juros já contraídos anteriormente. Bom, olha só que legal esse artigo que eu vou falar agora para vocês. Não se aplica o disposto no artigo 486 da CLT, fato do príncipe, na hipótese de paralisação ou suspensão das atividades empresariais determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o enfrentamento do estado de calamidade decorrente do coronavírus. Parabéns aos nossos clientes, tá? Porque foi a indicação que nós demos a todos os nossos clientes que são pessoas jurídicas, tá bom? Então a gente se deu muito bem nesse aspecto, porque a gente sabia que provavelmente o fato do príncipe ele não ia ser aceito. Ou seja, as empresas que demitiram sob a alegação do fato do príncipe terão problemas judiciais, tá? E terão que pagar provavelmente todas as verbas trabalhistas ao trabalhador que foi como se tivesse sido dispensado sem justa causa, tá? A gente até publicou recentemente a ação que teve de uma churrascaria, né? E essa churrascaria ela foi condenada, por exemplo, a reintegrar todos os funcionários inicialmente e após ou transferir eles ao benefício emergencial, né? Ou então fazer o pagamento da dispensa sem justa causa. Mais uma vez, o fato do príncipe não está sendo aceito neste momento pela Justiça. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão, mediante celebração de acordo de cooperação técnica com o INSS, encarregar-se relativamente aos seus empregados e associados ou beneficiários de requerer benefícios previdenciários por meio eletrônico, preparando-os ou instruindo-os nos termos do acordo. Né? Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão realizar o pagamento integral dos benefícios previdenciários devidos aos seus beneficiários mediante a celebração de um contrato com o INSS dispensada a licitação. Os contratos deverão ter as mesmas obrigações, condições e valores devidos pelas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento de benefícios pelo INSS, e as obrigações, condições e valores serão definidos pelo próprio ato do INSS. Ou seja, por exemplo, o Cine, a gente sabe aqui que ele faz o pagamento do seguro-desemprego. Além disso, ele estará autorizado, caso entre um acordo, por exemplo, com o INSS, de realizar o pagamento também dos benefícios, né, decorrentes da Previdência Social, tanto pagar quanto recolher os benefícios. Ao invés de você, por exemplo, estar pegando a fila na lotérica, você pode ir no Cine já fazer, por exemplo, o pagamento da sua contribuição. Isso, claro, após tenha havido acordo do órgão, né, deste órgão privado, com o INSS. Tá? O Decreto 422 de 2020 também estabelece, além das atualizações já citadas, é importante mencionar que a concessão e o pagamento do benefício emergencial ficam condicionados às disponibilidades orçamentárias, ou seja, a qualquer momento poderão ser cancelados esta lei. Ou seja, se acabar o estado de calamidade pública, ou então se o governo falar não tem mais dinheiro, cancelou essa lei, perde toda a sua validade. Tá certo? Bom, como a gente havia prometido no nosso post, teremos um bônus, tá? A gente vai falar também sobre a portaria 16655 de 14 de julho de 2020, ou seja, a portaria de anteontem. Durante o estado da calamidade pública, não se presumirá fraudulenta a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, seguida de recontratação dentro dos 90 dias subsequentes à data em que formalmente a rescisão se operou, desde que mantidos os mesmos termos do contrato rescindido. Tá? Parágrafo único. A recontratação que está caput poderá se dar em termos diversos do contrato rescindido, quando houver previsão nesse sentido, instrumento decorrente de negociação coletiva. Por exemplo, são duas situações muito importantes dessa portaria. Para quem não sabe, se você demite um funcionário e recontratei ele com menos de 90 dias, atualmente o Ministério da Economia entende como fraude, tá bom? E aí, tanto o empregado tem que devolver os benefícios, por exemplo, recebidos, melhor dizendo, a título de seguro-desemprego,
quanto a empresa teria que pagar as verbas deles como se ele não tivesse sido demitido. Então, eu tenho esses dois problemas que pode gerar. Neste momento específico, tá? A empresa, ela pode, ela pode contratar um funcionário e não vai ter punição para nenhuma das partes, ou seja, nem para o funcionário e nem para a empresa, tá bom? E também, por exemplo, caso você queira fazer uma readequação do seu quadro de funcionários, você pode demitir, por exemplo, um gerente, pagar para ele todas as verbas trabalhistas e recontratar ele num cargo normal, num cargo mais habitual, por exemplo, um cargo de atendente, que seria o cargo mais comum na sua empresa, para fazer aquela readequação de funcionários. Ou seja, a gente só indica utilizar, né, esse pequeno trecho, essa pequena portaria, se houver realmente essa necessidade de readequação, ou seja, aquele gerente já não está mais cumprindo com todas as normas da empresa, não está atingindo aqueles objetivos. Então, é importante. Então pode haver essa readequação profissional, e aí esse gerente se torna, por exemplo, atendente, um outro atendente pode se tornar o gerente da empresa. Beleza, galera? Então o que a gente tinha para falar por hoje é só, e agora a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Vamos lá. Bom, somos obrigados a pagar esses horários que ficamos parados? Depende, tá? Depende do acordo que você fez com a empresa. A MP 927, ela estabelece, Tom, que você tenha a possibilidade de ter o banco de horas negativo. Então, se você assinou esse documento de banco de horas negativo e você não fez, por exemplo, a opção pelo benefício emergencial, se a empresa não fez essa opção, ela optou por dar férias para você e após as férias ela deu o banco de horas negativo, você pode ser obrigado a pagar, desde que a empresa também venha pagando seus salários com você estando em casa, tá? Mas se você tiver feito a opção, ou se a empresa tiver feito a opção de suspensão ou redução da carga horária de trabalho, vocês não é obrigado a pagar esses horários, esse período que você ficou parado, tá bom? Então, eu acredito que tenha respondido, mas qualquer dúvida, se tiver, entre em contato conosco diretamente no nosso direct, tá bom? Fala, Eric, meu amigo. Vamos lá, Eric. Quem está com o contrato suspenso, por quantos meses o governo ainda vai pagar o salário? Conforme nós acabamos de falar, no último decreto que teve, o decreto 422 de 2020, 10.422 de 2020, o contrato poderá ser suspenso por 4 meses, tá bom? Quem já está recebendo vai continuar por mais quantos meses? É a mesma pergunta. Então, mais uma vez, se você está recebendo o contrato, a suspensão ou a redução pode ser renovada por 4 meses. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma. Quem está recebendo benefício mensal por suspensão de trabalho? Já respondi de novo, rapaz. De novo, Eric, mesma pergunta. Estou desempregado e recebi. Rafael. Estou desempregado e recebi a primeira parcela do auxílio, fui bloqueado e voltou a revogação, alegando que eu estou aposentado. Parabéns, você está aposentado com 20 anos de idade, isso é muito interessante, uma data ótima para aposentadoria, mas provavelmente vai ser exigido novos documentos de você, e aí você vai poder vai provavelmente continuar recebendo o seu auxílio. Pelo menos esperamos que tudo dê certo, tá bom? Então, show. Mesmo que recebam algum auxílio, não entendi, né? Porque já ficou fora de contexto para mim. Se você puder fazer, Vitor, eu agradeço a pergunta, tá bom? Fala aí, Ivan, saudades, lindão. Que tal eu respondendo algumas perguntas? Não, vou deixar pro final mesmo, que aí você fica até o final, viu, Eric?
Então, gente, é isso, tá? Tudo isso que a gente tratou hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, disponha mais uma vez, tá? Pode mandar mensagem no nosso direct, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Siga a gente nas nossas redes sociais, @NicolasSalesADV, e se inscreva também no nosso canal no YouTube, que lá nós vamos estar postando esses e outros vídeos, os vídeos das nossas lives e outros vídeos também para você poder acompanhar. Muito obrigado e até mais.